Desde muito tempo atrás eu gostava de fazer aquarelas e, quando eu estava viajando eu levava material para ficar desenhando e pintando. Meu nome é Luiz Erbini, nasci em São Paulo, moro no Rio de Janeiro já há muitos anos. E aí durante a pandemia eu saí e fiquei viajando em lugares diferentes, sempre levando material, umas pinturas, essas que vocês estão vendo aqui, que são telas pequenas e com tinta acrílica. Aí eu fui fazendo meio que um diário de todos os lugares onde eu estava. São paisagens, naturezas e todas ligadas à natureza e alguns poucos retratos. Eu sempre gostei da natureza, eu cresci no meio da natureza e, apesar de ser paulista, São Paulo naquela época era uma cidade bem arborizada. O lugar onde eu nasci era perto do rio, a rua ainda era de terra. Então era uma relação que eu tinha com a natureza um pouco diferente do que você imagina São Paulo hoje em dia, né? E quando eu mudei para o Rio, em 82, foi meio que um encontro da paisagem imaginária que eu tinha com a realidade, com a paisagem real do Rio, que é tão exuberante que às vezes parece até que não é real, né? E eu fui morar do lado do Jardim Botânico. Então eu frequentei durante muitos anos e frequento até hoje o Jardim Botânico. E eu fotografava lá muito e aí pintava as coisas que estavam lá, as plantas da coleção. E sempre viajei muito também, fui para a Bahia, vim para o Sul, morei no Sul, morei em Santa Catarina. Então sempre eu fui viajando e levando material. Então não tem como não ter a relação com a natureza, né? Todo brasileiro deveria, no fundo, ter uma relação mais profunda com a natureza. É estranho que não tenha, né? Tem um amigo que veio para cá, um amigo estrangeiro, que quando chegou, ele ficou impressionado que a maioria das pessoas não sabia o nome das árvores. Ele perguntava assim, que fruta é essa? E as pessoas não sabiam. Apesar de a gente ter um país tão rico, né, e diverso, a gente não tem o hábito de valorizar o que a gente tem, né, de melhor. Então, os nomes das telas são sempre os lugares onde eu pintei. Os nomes são quase todos nomes indígenas, porque os lugares são lugares que foram nomeados pelos indígenas. Essas paisagens elas funcionam meio como uma memória minha, sabe? Minha memória real é muito ruim, eu não lembro quase de nada, assim. Mas é um exercício que eu pratico, assim, de ficar gravando e guardando essas paisagens na memória. Então é ligado à memória afetiva também, porque todos esses lugares eu estava com a minha família, com as crianças, né, com as minhas filhas, viajando, com o meu neto. Então tem uma coisa afetiva que rola em volta dessas pinturas que é muito importante para mim, assim. E ao mesmo tempo é um momento do artista solitário, assim, com a paisagem, onde não tem muitas pressões, né? Porque depois, com o tempo, você vira um artista profissional, a sua cabeça de alguma maneira muda, né? Você tem um monte de compromisso que você tem que cumprir, datas que você tem que cumprir, tem as relações com as galerias, com os museus, né? Isso de alguma maneira afeta o trabalho, né? E meus trabalhos são todos grandes, na maioria das vezes. Então aqui é um lado íntimo, né, do trabalho, é um lado muito precioso para mim e que eu prezo muito. Quando eu vim visitar o museu, eu vi que tinha a possibilidade de fazer esse jardim, porque tem um lugar perfeito. Provavelmente era um jardim, tinha um jardim de pedras, que já era bonito. Eu fiz algumas instalações durante esses últimos anos que tinham plantas reais, né? E aqui era a situação perfeita para a gente fazer isso, né? E como eram todas paisagens e ligadas à natureza e com luz natural, foi assim um presente que a sala pudesse ser essa. E aí a relação com as obras do acervo também, eu escolhi os artistas que de alguma maneira faziam o que eu estou mostrando aqui, que é sair para o campo e ficar pintando a natureza. Então uma exposição basicamente sobre paisagens e sobre essa relação íntima do pintor com a natureza, com as árvores, com a floresta, com o campo. Essa peça central da exposição, ela funcionou meio como uma âncora no espaço, sabe? Ela tem um peso no centro da sala, sei lá, é um monolito, assim, Outro dia eu estava vendo que a Pedra do Pão de Açúcar tem 600 milhões de anos. Eu achei muito tempo. 600 milhões de anos é muito tempo.
Ou é isso, se não for isso, é mais do que isso. Eu fiquei na dúvida agora se são milhões ou bilhões de anos, mas é muito tempo. E aí a presença de uma pedra é sempre é um presente, né? Você poder ter uma pedra representada no meio da sala. E se você for ver, muitas das pinturas que tem aqui são pedras. Essas pedras estão por todo o litoral do Brasil. Então, todos os lugares onde eu fui, que eu parava, tinha algumas pedras. Aí eu fiquei meio ficcionado por essas pedras. Então, eu pintei muitas delas. E depois descobri que outros pintores já tinham pintado as mesmas pedras em outras épocas, sabe? Então, tudo em volta muda e aquelas pedras continuam sendo aquelas mesmas pedras, sabe? Tem uma pintura aí que eu pinto, que é aquela última lá de trás, que eu descobri que o Pansetti pintou essas pedras, sei lá, muitos anos atrás, em Mangaratiba, no começo dos anos, eu acho que eram 50, por aí. Aí, quando eu descobri, eu fiquei muito surpreso. E a pintura é muito parecida, sabe? É o mesmo ângulo quase daquelas mesmas pedras. E aí a cidade toda mudou em volta e aquelas pedras permanecem iguais até hoje. É uma ausência do tempo, assim, né? Isso daí que parece lixo, na verdade, é a minha coleção particular de objetos. Porque eu gosto de recolher coisas e gosto de pintar olhando para as coisas. E muitas coisas me chamam a atenção na rua, eu vou recolhendo, sabe? Eu comecei pegando conchas com as crianças, né? Quando elas eram pequenininhas. Mesmo quando eu era criança, eu pegava muita concha e guardava e tal. Aí eu comecei a reparar que nas praias tinha muito lixo, né? Muitas coisas de plástico, muitos objetos, peça de carro, as coisas mais inusitadas você vai achando na praia. Eu comecei a guardar e colecionar aquilo e anotar, eu vou guardando, catalogando tudo. Meio uma loucurinha minha, assim, de ficar guardando essas coisas. Então, o que tem aí é a coleção, mas essa instalação chama Presente do Mar, que é meio como se fosse o que o mar te dá, te traz de volta, né? Tudo que você joga nele, ele traz de volta. Eu achei legal, poética, essa relação de que você joga as coisas meio sem pensar, né? Você vai jogando tudo fora, tudo lixo, plástico, tudo, e o mar vai devolvendo aquilo, né? Meio que, olha aí o que vocês estão fazendo. Um pensamento crítico, evidente, mas, ao mesmo tempo, tem só um olhar para essa maneira, para esse diálogo do mar com a gente, sabe? Então, é poético, eu acho, que o mar devolva essas coisas. O processo é um processo muito simples, que é difícil de explicar em palavras, porque eu uso as folhas como matriz, né? Então, eu corto as folhas e boto na prensa, e entinto uma chapa de madeira, e boto as folhas em cima e o papel por cima, e aí passo na prensa. E aí, do outro lado, elas imprimem a cor, elas imprimem a folha, que na primeira etapa funciona como máscara, como um stencil. Então, você tira a folha e fica recortada uma máscara da ausência daquela folha. E aquela folha fica pintada. Então, eu guardo ela, penduro num varal, a folha pintada. E aí, faço uma outra gravura com uma outra cor. Aí, eu uso aquela folha que está pintada daquela cor por cima da outra. E aí, no final do dia, depois do processo de muitas passadas e muitas gravuras, elas estão todas coloridas e eu consigo misturar todas aquelas cores com aquelas folhas. Então, eu faço umas composições a partir do material que eu recolhi naquele dia. É maravilhoso de fazer, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu tenho feito muito. Eu trabalho com o João Sanches, que é o da Bahrein, que é um estúdio de gravura do Rio de Janeiro. Ele virou meu parceiro, a gente está trabalhando junto já. A gente trabalha muitos anos juntos, quase 10 anos. Mas agora, de 2 anos para cá, a gente está trabalhando diariamente junto. Então, a gente aprofundou muito nessa pesquisa, a gente conseguiu descobrir e fazer muitas coisas novas. E livros também, a gente fez livros. Tem uma novidade, uma surpresa a cada gravura. Você nunca sabe o que vai sair dali. Então, isso é uma coisa que motiva muito, porque tem surpresa. A gente ficou procurando um nome, né? E como era afinidades, era um diálogo, né? O que eu estou propondo aqui é um diálogo dos pintores que pintaram, que gostam de pintar a natureza, que são da região, que estão na coleção, com as minhas pinturas. E começou sendo uma conversa, mas era uma conversa, parecia que a gente estava conversando, um assunto que não era exatamente uma conversa. Eu achei que para transformar essa conversa numa coisa mais íntima, não como uma conversa íntima,
Eu achei que era um cochicho, sabe? Que a gente ia estar conversando baixinho, assim, sabe? Só entre nós sobre esses assuntos, que não era uma coisa, um alarde muito grande, ou não, a gente não estava falando alto para todo mundo saber o que era. Era mais uma conversa de pintores, falando, ó que legal aquela árvore, ó que legal aquela cor, ó que legal o céu, ou aquela água, o rio. Meio como se fosse uma conversa de crianças ainda, né? Crianças conversando. Esta é a terceira versão do projeto Afinidade, como você sabe, e convidamos pela primeira vez artista só, porque a primeira versão estava 20 artistas do Paraná, depois 10 artistas brasileiros, e hoje é ponto de vista de artista só. Então, o cochicho do artista, que está falando com os outros artistas, está uma proposta que estamos apresentando para o público. Então ele vai descobrir esse namoro com o acervo do Mon, com uma obra de um artista que se chama Luiz Zerbini, que está super envolvido com a questão da paisagem. Estamos muito felizes de receber essa exposição, porque é a primeira vez que ele vai apresentar o caderno de viagens dele. Então, habitualmente, estamos esses meses a retrospectiva dele no Centro Cultural Banco do Brasil está mostrando a diversidade da obra do Luiz Zerbini, geralmente pintando em telas enormes, e lá estamos na intimidade dele. Então, é muito interessante de ver uma seleção das obras dele, pequenas paisagens, a intimidade dele que está oferecendo para o público do mundo de Curitiba. A seleção das obras foram feitas de uma maneira pragmática. De verdade, em primeiro lugar, o Luiz Zerbini mergulhou no acervo do Mon, selecionou alguns dos artistas do acervo, e em função disso, em função das árvores, das pedras, do mar, ele selecionou algumas das obras do seu caderno de viagens. Então, é um diálogo que foi feito a partir do acervo do Mon, e pouco a pouco ele está colocando em diálogo as obras juntos. Estamos muito felizes com a expografia, porque a expografia está mostrando realmente esse diálogo entre as obras do acervo e o caderno de viagem dele. Essas pedras, como a coleção privada dele, esses elementos que ele está pegando nas praias quando ele está viajando. Ele explicou para você essa doação do mar que ele está encontrando na praia. E pela primeira vez estamos fazendo uma exposição colocando jardim. Então, realmente esse diálogo entre a natureza, que é o assunto dele, que está de verdade dentro da exposição e faz parte da exposição, e você está olhando que tem essa parede azul que está respondendo como a parede turquoise da exposição. Então, realmente é um conjunto muito sofisticado das obras do acervo, das obras do Luiz Zerbini, das memórias da coleção dele, das monotopias e do jardim que ele criou especificamente como a coleção de plantas que é dele. Acho que é muito interessante porque estamos falando de arte contemporânea e especificamente no Brasil, a arte contemporânea está mais... Hoje, exposições são mais instalações, são mais vídeos, são mais performances. Então acho que com essa exposição estamos voltando, como dizer, num outro ângulo da história das artes, como esse tema da paisagem, que não é uma coisa na moda, mas que está colocando de novo o público em contato com a base da história da arte e a intimidade de um artista que está aproveitando das viagens para pintar de uma maneira espontânea o que ele está olhando e o que ele está selecionando nas paisagens que ele está visitando.